E eu vou ter Ah, uma chancezinha de falar daquilo, mas é muito grande, viu, pastor? fica à Porque, vontade. Aliás, eu vou pedir para você orar, pedindo a bênção e direção de Deus, e já fica com a palavra, não tem problema não. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por nos reunirmos, Pai, para falar em torno da tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa cada pessoa, Senhor, deste grupo, cada família representada, cuida de nós, Pai. Eu quero pedir hoje também, Pai, por mim, Senhor, porque o Senhor sabe que eu não tenho capacidade, o Senhor conhece minhas limitações, eu reconheço, Pai, mas eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso e o Senhor é cheio de graça. Por isso, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, esse vaso pequenininho, Pai, de barro que quebra com facilidade, Pai. Mas me usa pela tua misericórdia, Pai. Tudo que o Senhor me falou, me ajuda a passar um pouco para meus irmãos, Pai. Eu tenho convicção daquilo que o Senhor fala, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos nós, Pai. Que o teu Amém, Espírito Jesus. Santo dirija a nossa vida, Pai. Que não saia nada da minha boca que não te agrade, Pai. Deus querido, que a tua palavra fale por si mesmo aqui nesta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Posso Maria, falar uma coisinha? fica à Só um vontade, querida. minutinho. Claro. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade que vocês estão me dando de estar me envolvendo novamente na palavra de Deus. Nos últimos tempos eu tive muita dificuldade, era a Bíblia e eu e o Espírito Santo, e nem sempre eu consigo entender. Para mim, a última aula foi pesadíssima, não entendi praticamente nada. O que eu entendi é que eu sou filha da luz e eu vivo na luz. Então, se Jesus vier antes, amém. Se o Senhor Jesus vier depois, amém também. E, É concluindo, muito bom. eu não sei se cheguei a pedir oração para os irmãos pelo meu vizinho, o seu Cristiano. É uma pessoa numa situação bastante difícil, e no Dia das Mães, as meninas saíram comigo e antes nós o levamos à UPA. E quando nós voltamos, eu fui me informar a respeito dele, e ele já tinha sido transferido, e ele foi transferido direto para a UTI. E ontem Misericórdia. ele partiu daqui. Uma parte da família não mora aqui, a outra parte é daqui mesmo. E o que eu percebi é que não veio padre, não veio pastor, presbítero, não veio ninguém. E é lógico que eu não dormi a noite inteira, né? Se eu não durmo normalmente, é assim que eu não durmo mesmo. E aí, a hora que eu levantei, eu pensei, meu Deus, alguém precisa levar a palavra para essa gente, né? Aí, graças ao amor de vocês e a misericórdia do Senhor Espírito Santo, eu apresentei para eles, depois de falar de Jesus, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do 1 ao 11. Bênção. O propósito é esse mesmo, minha querida. Essa é a ideia. Eu Nós falei vamos para orar eles, vocês... no final nós vamos estar orando por essa família, e a bênção é essa. A gente está colocando, explanando aqui com o propósito que vocês transmitam os outros. É essa a ideia. Assim que funciona. Ok? Amém. E eu Meu, falei para eles, vocês me perdoem, eu sou apenas uma dona de casa, mas que é amada pelo Senhor, e eu amo o Senhor. Então, eu apresentei Jesus, apresentei o sacrifício de Jesus para todos, falei do pecado, falei, não foi o judeu que matou, não foi o sacerdote, não foi o Império Romano, quem matou Jesus foram os nossos pecados. E o que é pecado? Tudo aquilo que nos separa de Deus. Não muito deu bom. para fazer apelo, porque o carro logo chegou, mas oramos um Pai Nosso. As pessoas ficaram muito atentas o tempo todo.
vieram me agradecer depois. E eu dou graças a Deus e agradeço a igreja por aceitar essa alienígena no grupo. Muito obrigada. Com isso, meu irmão. É bênção ter vocês aqui, todos, tá? E só para vocês terem uma ideia, 62 pessoas estão assistindo essas aulas gravadas. Amém, glória a Deus. 62 pessoas, tá? Então, é motivo de alegria compartilhar a palavra com todos vocês. Amém. A irmã Maria Alice tinha uma colocação para fazer, querida, fica à vontade. Eu vou começar. Em Gênesis 3:17, Deus fala assim: maldita é a terra por tua causa, Adão. Ali ele amaldiçoou a terra. Aí eu venho aqui em Isaías 24, ele diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Viu que ele iguala tudo, todo o transtorno dessa terra. Às vezes nós dizemos, mas lá no Rio Grande do Sul, Deus não salvou aquela gêmea, que aquela criança que caiu. Ele fala que esse transtorno da terra, ele vai atingir tanto um que diz que é cristão, o outro, o cristão, o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, ele atinge todos. E a gente vê, quando vem do céu as coisas, a gente vê que são atingidos todos mesmo, de uma forma ou de outra. Aí ele fala assim: a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguece os mais altos do povo da terra. Enlanguecer é murchar também, é cair. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E aí ele tenha paciência um pouquinho que nós vamos chegar lá, viu? Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aí ele diz assim: porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Quando estiver acontecendo essas coisas, a gente sabe que o Senhor está colhendo os últimos frutos nessa terra. Eles, um dia lá em Pedro, eles falaram, mas quando o Senhor volta, não sei o que, ele fala que ele é longânimo, porque ele não quer que nenhum se perca. Viu quando sai uma colheita e fica alguns, a gente ainda passa lá de novo, o papai tinha, o agricultor, ele ia lá e ainda olhava o que sobrou ali para não dispersar, não perder aquilo. Então, ele está chacoalhando, ele vai chacoalhar essa oliveira para catar o restinho que tiver. E está no final, tem poucos ali. Aí dá uma pausa, e ele diz assim: eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai o Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Aqui ele está pondo uma cena de arrebatamento, de felicidade e de junção. Toda a terra, até os confins da terra, glória ao justo. Aí o profeta fala assim: mas eu definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Lembra de Isaías e do Isaías 6:5, que ele fala assim: ai de mim, que habito. Ele vê toda essa cena, ele fala: meu Deus, eu habito no meio de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Isaías 6. Qual é o capítulo, por favor? Depois a gente passa, pode ficar tranquilo. Para eu poder acompanhar. Que nós estamos?
24. Tá correndo, 24, tá corrido. Vamos lá. eu vou correr porque eu tenho bastante coisa. Mas nós vamos chegar em umas coisas tão impressionantes. Tenham paciência, que eu preciso disso, desse pano Ok. de fundo. Tá? Aí ele fala, mas eu digo, né? Definho, os pérfidos continuam perdidos e fazendo as asneiras deles. Aí ele fala assim, terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? O que sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Aqui ele mostra que este povo foi tirado nessa hora, quem sobrou são só os perdidos. É laço, cova e morte. Não tem mais nenhum daqueles que nós já lemos em Tessalonicenses que a ira de Deus não vai cair sobre nós. Aí nós vamos... Tenha paciência comigo, que eu vou chegar lá. Aí eu ando mais um pouquinho, no 26:11, ele fala assim, ele vem fazendo uma oração, e ele cita assim, Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Ele está falando isso. O Senhor está com a mão levantada. Todo mundo está vendo. Mas o perdido, ele não te busca, não tem o que fazer. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Lembra lá em Mateus que ele fala assim, vou colocar vocês diante de reis, disso, daquilo, e não precisa se preocupar que vocês vão falar, que eu vou usar vocês, eu vou falar. O Espírito de Deus é que fala. Enxereis. Isso. Então, ele está numa situação aqui que ele está, concede-nos, é o Senhor que está fazendo por nós não estamos fazendo nada. O Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, olha o que ele diz, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Agora eu vou falar um versículo aqui, vocês segurem esse versículo, se tiverem alguma pergunta, eu acho que no estudo não for respondida, a gente tenta depois, né, pastor? Aí ele diz assim, ó, mortos não tornarão a viver, não é a ressuscitar. Sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, lhes fizeste perecer toda a memória. Então, segura esse versículo aqui que nós vamos comentar dele daqui a pouco, mais para frente. Aí ele diz, tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Lembra que em Mateus 24:14, ele diz assim, este evangelho será pregado a todas as nações, daí virá o fim. E ele está dizendo aqui que ele dilatou, ele aumentou, a todos os confins da terra essa palavra alcançou. Olha a cena que nós estamos. Aí ele diz, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Ó, quantos vão chegar em Deus nas tribulações? Aí ele fala assim, como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo, não é no mundo. Olha o que ele fala. Nós oramos e nós concebemos, nós voltamos a crer no Senhor e estamos firmes aqui. Mas nós não conseguimos, nós oramos muito para que o Senhor desse livramento na terra e parasse essa tribulação e tudo isso. O Senhor não fez nada disso. Nós não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo para o Senhor mais. Vai ter uma época que a lâmpada das 5 virgens, o azeite é só para elas, não dá para dividir. Aí ele diz assim, agora preste atenção de novo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão.
Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Não é o morto da terra, não. Os mortos do Senhor ali, os vossos mortos. A terra, ela só vai dar à luz. Ela não vai ficar transtornada neste momento, tá? E vocês viram que aqui, estes mortos aqui do 14, mortos não tornarão a viver. Eles vão ficar mortos, continuar mortos. Sombras não ressuscitam. Aqueles que pensam que são cristãos, que eles estão salvos, mas não estão, mentem, e são simplesmente sombras, eles não ressuscitam. Tem que ter nascido de novo para ele. Por isso que aí o profeta vem e fala, os vossos mortos, Senhor, porque ele está na oração ainda, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Para nós, os salvos, tem duas etapas, a vida e a ressurreição. Todos que estão morrendo hoje no Senhor, eles já continuam vivendo com o Senhor. Só que vai ter o dia que eles ainda vão ressuscitar, tá? Eles estão só aguardando a ressurreição. Duas etapas. Por isso que ele fala, a terra vai dar à luz os seus mortos. Aí ele fala assim, olha só um segredinho que ele conta. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde só por um momento até que passe a ira. Nesta etapa, ele arrebata a sua igreja. E tem um outro versículo no Salmo 27:5, que ele fala assim, entra no teu esconderijo e Deus vai colocar no dia da adversidade, ele vai ler, olha, leia alguém aí, quem achou? 27, deixa eu ver se eu achei. Se eu achei primeiro, eu leio. Ele fala assim, 27, quanto que eu falei? 27:5. Ele fala assim, não é, Salmo 27:5. Salmo 27:5. Ele fala assim, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Não é e por esse. ti espero o dia todo. Minha irmã, é o 27? Salmo 27. Peraí. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Isto, tá vendo que lá no Salmo ele já fala que no dia da adversidade ele vai esconder a gente. E aqui ele arrebata e fala, fecha a porta no teu quarto, fecha as tuas portas sobre ti, esconde só por um momento, vai ser pouco tempo ainda, vocês só vão estar agora protegidos da ira. Ele tira todo mundo para não ficar nessa ira que ele vai derramar. Aí ele fala, peraí, agora ele fala assim, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, tá? Por isso que ele guarda a gente e manda a gente fechar a portinha de cada um do seu quarto e ficar quietinho mais um pouco, descansando ali. Aí ele vem, no 27, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa. Vocês viram que toda vez que ele fala do dragão, do diabo mesmo, Satanás, ele adjetiva bastante para a gente não ter dúvida que ele está falando de outro. É o adversário de Deus aqui, tá? Esse vai ser castigado, tá? E ele vai matar o monstro que mora no mar. A gente sabe que está no mar, que a Bíblia fala que nós vamos chegar ao Apocalipse. Deixa isso aqui. É a besta que subiu do mar. Eu li na aula passada, na aula passada. Sim. Eu ia comentar aquilo ali, mas é a besta que emerge do mar, porque ela aqui já não tem mais sentido. Ela vai ser morta, porque ela atrapalhou as nações até um dia.
Mas ainda não é esse assunto. Agora eu vou começar. 1 Coríntios 5, de 45... Não, eu vou ler primeiro. Naquele dia, Senhor, cantai a vinha deliciosa. Naquele dia, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim? Em guerra eu iria contra eles, juntamente os queimaria. Ou que homens apoderam da minha força e façam paz comigo? Sim, que façam paz comigo. Se a gente vê em 1 Coríntios 15, 46 a 48, ele fala assim, é importante ler, porque é duro você falar uma coisa, tá lá. Ele fala assim, mas não é o primeiro, ele está falando do primeiro Adão e o segundo Adão, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vocês viram aqui que em Gênesis 3, de 1 a 5, a gente percebe, também eu quero ler, porque não faz mal se a gente não conseguir terminar hoje, mas eu queria que umas coisas ficassem bem. Ele fala assim, é assim que Deus disse, a serpente chega para Eva e fala, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. A gente vê que Deus tinha dado essa ordem para o Adão não comer aquele fruto, que ele ia morrer. O Adão na Eva ali, que eles não eram separados assim por nome, chamava o Adão homem e mulher. Satanás vem na parte mais fraca do Adão e fala com a Eva, e ela estava tão pertinho dele, era para ficar no meio, era para ter um cerco em volta daquele lugar. É a mesma coisa do Moisés, quando ele chega, Deus fala para ele, aquele lugar é santo, ponha o povo lá longe e faça um cerco para esse povo, até ali ele pode, porque se ele pisar aqui, ele morre, porque essa terra é santa. Ali era para ter um cerco realmente em volta dessa árvore, para que eles passassem longe. O pecado, você tem que ficar longe. Você vê que ela estava tão pertinho que ela falou, não, se a gente esbarrar nele, a gente também já morreu. Não é só comer, é esbarrar, porque ela passava muito perto. Tanto é que ela estendeu a mão e pegou. Ela estava bem pertinho do pecado, já admirando aquilo. E a gente vê que ele fala assim, Deus foi mentiroso. Ele falou que no dia que vocês comessem e abrissem seus olhos, vocês iam ser como Deus. Hoje vocês só são semelhantes ao Altíssimo. Se vocês comerem daquilo ali, vocês vão ser como Deus, iguais a Deus. Pronto. Agora aqui, o Adão prende o Satanás, está no milênio, Jesus prende o Satanás, está no milênio, ele vai também, como foi Adão, teve uma preparação ali para ser de Deus e viveu ali naquele... Pode ver que ele fechou o Éden. Ele pôs querubins, não ia pôr à toa, fazer um jardim daquele, falou, errei. Eu fiz aquilo ali, mas eu vou destruir, não deu certo. Não. Ele guardou aquele lugar. E ele fala, e Jesus fala, é arrepiante se você ver o que Jesus fala aqui. Naquele dia, dirá o Senhor para os seus, cantai, ó vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, a cada momento a regarei, porque o mal ainda estava aqui. O inimigo de Deus, o demônio, o Satanás,
ele foi preso, mas ele existia. Lá também, no jardim, ele estava naquele lugar. Não era para o homem ir lá comer, tá? Ele está preso. O mal ainda existe. Ele não foi destruído. Ele tem que ter um tempo certinho para ele ser destruído. Preste atenção que nós vamos chegar lá. Aí ele fala, eu, o Senhor, a vigio, bem diferente do Adão. A cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela, nesta vinha e neste milênio que nós vamos estar em preparação para morar com Deus definitivo, quando ele descer a nova Jerusalém do céu. E ele diz, nós vamos ter tempo para estar morando com ele. Ele fala, não há indignação em mim, eu sou digno, eu venci, eu tenho essa autoridade que o meu Deus deu. Quem me dera espinheiros e abrolhos, alguém nascesse alguma coisa aqui que não fosse de Deus, eu cuido. Eu salvei este homem e eu cuido dele. Diante de mim, ele fala, em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Eu estou aqui para livrar. Eu sou o segundo Adão. Ele diz assim, ou que homem se apodere da minha força e faça paz comigo, pode vir quem quiser, eu não me corrompo. Eu cuido e não me corrompo. Qualquer um que venha querer fazer qualquer dano, ninguém se apodera da minha força. Eu venci. Amém. Agora nós vamos lá no Apocalipse. Segura aí. Apocalipse. Bom, mas antes eu tenho que fazer uma colocação. É muito importante a gente observar que, se você pegar a cronologia, tá, de alguns versículos que você citou, tem que observar que, em primeiro lugar, há uma profecia que é com relação ao que ia acontecer com Samaria e com o cativeiro. Nesse período, tá, a profecia, cuidado que a profecia era para com relação ao cativeiro, tá? Porque a Samaria depois se perdeu e a destruição lá foi terrível. E depois teve o cativeiro babilônico. E quando eles foram levados, gente, não foi assim, ô pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá para a Babilônia. Não. Ou com Samaria, Samaria foi batalha, não foi convite. Não foi brincadeira. Batalha, eles foram mortos, aí como diz o Salmo, a barriga das grávidas foram cortadas. Muito semelhante ao que fizeram nesse último atentado contra Israel. Cortaram a barriga de uma grávida e colocaram o bebê no forno. Naquele período foi a mesma coisa. Não foi diferente disso. Depois que eu Entendeu? terminar aqui, eu quero a Ok. sua opinião de tudo. Ok. Anota aí para você me esclarecer tudo. Só que Tá aqui, legal, vamos lá. aqui no 17, 18, 19, ele fala assim, eu já vou no 19 e 17. Apocalipse. Apocalipse agora. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus agora. Não é do Cordeiro que está aqui no 19, que é que nós vamos nos deliciar com ele. Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo e enxofre. A gente sabe que Satanás ele não vai se encarnar aqui na Terra. Capítulo. Ele vai... No 19. Está no 19 de Apocalipse. Nós estamos aqui agora no 19 e 20. No 19 e 20. Nós sabemos o 20 agora que é onde entra o milênio. O Satanás ele não pode... ele não vai vir o Satanás na Terra. Não tem jeito.
Por isso que ele mandou os assessores dele fazer a obra. A besta, do mesmo jeito que Deus ficou no céu, mandou Jesus aqui, esse adversário de Deus, agora que está contra Deus, e é aquele que vai ser derrotado eternamente, este aqui, ele também tem o tempo dele de mandar os dele para fazer a obra. E eles atentaram e fizeram. Só que, ó, os dois foram lançados no lago de fogo, porque terminou o tempo deles. Os restantes das pessoas, viu que lá era carne de rei, de tudo, todo mundo ia morrer. Todo mundo. Aí ele fala, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Os perdidos, as carnes dos perdidos, as aves comeram. Chamou de todo o céu, vamos lá, que vai ter a grande ceia para a destruição dos homens que não quiseram Deus, que tem a marca da besta. Aí ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Olha como que toda vez que ele fala do diabo, ele dá aquele monte de adjetivo do diabo para não ter dúvida que é outra pessoa. O diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, tá? Aí você fala, mas por que isso aí? Por causa desse segundo Adão, que é um treinamento nosso ali de morar com Jesus. Ele fala assim, ali em Isaías, numa determinada hora, ele fala assim, lá nesse milênio, não vai, eu que digo milênio, nesse tempo, não vai ter criança que dure pouco tempo, nem velho que não cumpra os seus. Se uma pessoa pecar com 100 anos, ele vai ser morto, derrotado, terminado, exterminado, porque realmente nesse lugar não pode entrar pecado. O lobo vai comer o pasto junto com o cordeiro, ele vai ser como era no Éden, tá? É daquele jeitinho. Aí ele diz assim, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Esse selo de Deus não podia ninguém ir lá abrir, porque esse selo, ele era selado. Você já viu quando você fecha uma coisa? Para você ver que não foi violado, você põe alguma coisa que, espécie de um selo. Ninguém abria esse lugar. Depois disso, é necessário. Deus, ele é tão justo que ele não vai fazer nada fora do tempo. Tudo que precisar, quando ele diz é necessário, porque é uma coisa muito importante esse período. E ele diz assim, ele vai ser solto por pouco tempo. Aí ele muda de assunto, muda nada, continua. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca. Está vendo que ele mistura aqui? Lembra daqueles que em Apocalipse 20, no não é Foi o no que eu disse. versículo. Existe uma questão cronológica, inclusive, aí. E algumas pessoas Você acreditam que lembra? isso é Mas é cronologicamente, isso que outros eu vou falar. acreditam que Eu não é entendi. cronológico. Eu entendi aqui. Sabe o que ele fala? Ele fala as almas daqueles lá que reclamaram um tempo atrás ali, parece que está no versículo, no comecinho aqui, Apocalipse, ele está no 6, no 6:5, no 6:10, ele fala assim, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Jesus Cristo vai para ele e dá uma vestidura branca. Sabe quem tem vestidura branca? A noiva de Cristo. Ele fala, você fica sossegadinho aí, porque Deus, eu não tenho duas noivas. Todo mundo vai ter que esperar a noiva de Cristo. Ele igualou gentil, judeu, todo mundo. Todos salvos por Jesus Cristo. Não tem, fiquem tranquilos que vocês fazem parte da noiva de Cristo. Por isso que aqui ele fala que tinha aqueles que, ele fala que muitos iam estar com ele no trono, governando mesmo, dos que venceram.
dos santos de Deus. E ele fala assim, vi as almas, aqueles lá que falaram aquilo, também estavam aqui. Só que ele cita assim, para dizer, olha o tempo, aquelas almas daqueles que estavam lá também estavam aqui, junto com esses últimos que morreram por Cristo aqui na grande tribulação. Pode ler que vocês vão entender isso aí. Eu não entendia isso aqui também. Eu falava, por que as almas? Os outros estão ali ressuscitados para julgar, e aqui ele cita as almas, para dizer, aqueles lá também estão aqui. Não esqueceu de nenhum. Aí ele diz assim, e todos aqui atuais que não receberam a marca todos juntos. É Apocalipse 6:10 que fala lá. Aí ele diz assim, os restantes dos mortos, viram que todo mundo morreu? Aqui eu quero dizer que existe só uma ressurreição. Só uma noiva, só uma ressurreição, e eu provo isso aqui na palavra. Só Não uma tem noiva, dúvida. só uma A gente ressurreição. nunca afirmou o contrário disso. Que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Foi o que a gente falou lá no capítulo 4. Aqueles que ficaram vivos, de maneira nenhuma precederão os que dormem. Ele confirma isso em Coríntios, como a irmã leu. Tá? Isto. Aqueles que, Irmão, que você está morreram falando em uma Cristo. coisa. Irmão, você falou uma coisa bacana que eu ia passar despercebido esse. Sabe o que ele fala? A gente sempre pensava que esse depois, quando a gente lê lá no Tessalonicenses que nós estudamos, ele fala, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Isso Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. serão Depois nós primeiro. Ficaram primeiro, vivos. depois nós os vivos, os que ficarmos, juntamente com eles. A gente achava que primeiro Isso, ia o morto, depois nós. Não, é juntamente aqui. isso. Agora, Quando os Jesus outros voltar, o que mortos, acontece? Os mortos ressuscitam, o mar vai devolver os seus mortos, a terra também, e nós, que ficarmos não, vivos, não, seremos corpos glorificados e encontraremos no ele, não. como você leu em Viu, meu Coríntios. irmão? Viu, meu irmão? A terra só que vai dar à luz os seus mortos, para os salvos. A gente foi para o pó da terra, ele fala. Só a terra vai dar à luz os seus mortos. Aqui vai ser deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ele segurou. O mar e o além segurou os mortos deles. Morto. E ele não chama, quer ver? Por isso que ele fala lá naquele que os mortos não viverão, nem as sombras Não. ressuscitam. Estão mortos. Primeiro, quem morreu na esperança messiânica, quem entendeu que a lei apontava para Jesus, esses são salvos. Então, O céu, para muita gente, sim, vai ser uma surpresa, como o desde o inferno também, começo do mundo, tá? desde Abel. Tá? Exatamente. E aí ele Então, fala é assim, muito importante não, isso. então, Uma outra coisa que é bom pontuar aqui, minha irmã, antes que o pessoal esqueça, tá? Como eu coloquei. Aliás, eu não fiz essa colocação, mas é muito importante. Em primeiro lugar, Satanás realmente ele é espírito. Como é que você vai amarrar o espírito com corrente? Como é que você vai colocar só ele Deus. num lugar com tampa? E mesmo que seja um selo, tá? Então perceba que parte é uma alegoria. A questão cronológica, como a irmã colocou, viu o 19 e o capítulo 20, se você olhar cronologicamente, alguma coisa não tem uma diferença. Tem algumas pessoas que interpretam cronologicamente, tem pessoas que interpretam Eu também. não O cronologicamente. 17, 18, Eu, 19, particularmente, 20 é uma sequência para mim. É uma na sequência minha mais visão, lógica. não é cronológica, tá ok? Na minha Sim. visão, não é Não, eu também cronológica. respeito. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma com os irmãos que acham que existe uma cronologia nesse aspecto. O ponto Então, principal é que os que ficarmos vivos, quando ele voltar, eles serão arrebatados. E a gente não, essa carne não vai mais existir. Nós teremos corpos glorificados.
Porque ele Meu disse, eu vou Deus. preparar lugar. E se assim não fosse, eu vou, não teria dito. Tá? E outra, novo céu e nova terra, eu creio nisso. Nós seremos arrebatados, ou seja, nós seremos sequestrados daqui dessa terra. Eu Como posso ele, continuar como mais um está em pouquinho? Não, Coríntios, estou gostando demais. claro, mas é só para pontuar isso aqui, que tem uma série de coisas aqui que Entendi. precisa fazer a ligação, senão o pessoal daqui a pouco está todo mundo perdido. Aí eu quero que você anota aí Mas para você eu ajudar. estou perdida. Eu preciso Então, olha fazer só. a citação bíblica, o endereço, porque está indo Calma, e você vai. voltando, a gente se Não, não perde. mudamos nada, nós estamos no mesmo lugar. Então ele fala assim: Não, os nós estamos no mesmo restantes dos lugar aonde? mortos, Apocalipse? Onde? Apocalipse 25, ele fala assim: Agora os foi para o restantes 25, querida. mortos, ó, Apocalipse o quê? Não tem 25. O quê? 20, 20, 25. versículo 5. Ah, Ah, desculpe, 20. 20, versículo 5. Ele fala assim, ó, Tá. os Que restantes nós dos lemos, nós mortos, lemos a aula passada. olha aqui, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ficaram lá no Sheol, lá onde que ele fala, quietinho lá. Esta é a primeira ressurreição, não desses aqui. Daqueles que ele fala ali, Vitronos e esses todos ali para julgar, e até a alma daqueles que reclamaram lá de veste branca estava aqui nesta noiva de Cristo, ressuscitado. Aí ele fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, está vendo que ele não fala? Aqueles lá não vão ressuscitar. Eles vão voltar a viver, vão reviver para ser julgados e vão sofrer a segunda morte. É isso Sobre mesmo. esses, a segunda morte não tem autoridade sobre a gente aqui, a Exatamente. primeira ressurreição. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, todos nós, Isso. ressuscitados. Aí ele fala assim, quando, porém, completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será seduzir. Tá vendo? O Satanás é solto e os mortos perdidos ressuscitam. Ressuscitam não, tornam a viver. E Deus deixa ele nesse período. Nós vemos que tem anjos em algemas eternas para o dia do juízo, tudo isso. A gente viu em Judas, não é? Esse é o Lembra? ponto que eu quero colocar agora. Tem os demônios que a gente nunca... que aqui a gente está vendo só a besta e o falso profeta ainda no lago de fogo. Ele vai reunir todos... Tem quatro elementos aí antes, tá? Sim, São 4. também E eles sim, aparecem numa cronologia e são destruídos em ordem inversa. Eu citei sim, isso, tá? sim, E ótimo. outra, Eu gostei dessa citação, também creio assim. Aí o Satanás, ele é solto e ele sai a seduzir as nações que há nos quatro, Gog e Magog, é tudo que é de mal, do diabo, para ser destruído, tudo. Tá? Então, a e fim vai de ter, reuni-los para a peleja. E ele reúne, ele sai. Ele não vai tentar seduzir. Ele sai a seduzir os dele e traz todo mundo ali. Ele fala, agora, o diabo veio matar, roubar e destruir. Matar não dá, roubar não adianta, mas vamos destruir esse povo. Ele vai. Marcharam, então, na superfície da terra e sitiaram o quê? Só o acampamento ainda. Jesus está ainda conosco nesse milênio. É só acampamento. Você vai aguentar, depois você vai explicar isso aqui para nós. Espera aí. Aí ele fala assim, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ficaram em volta deles e falaram, agora a gente vai destruir, com todas as armas malignas para destruir esse povo. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Você disse um dia que era tão simples para Deus destruir Satanás com o sopro da boca, né? A gente vê que é o o que está sopro escrito, da inclusive, que nós lemos boca... aqui. Sim, ele fala isso. Ele falou em Tessalonicenses, fala lá no Velho Testamento, em Isaías, Sim. sopro da boca. Só que aqui, a gente vê que esse sopro da boca de Deus, sempre o sopro para construção, para dar vida, para dar o Espírito Santo, ele também soprava.
Só que esse sopro aqui é sopro de destruição mesmo. Basta um soprinho, Isso a hora que mesmo. chegou a hora dele destruir, soprou, morreu todo mundo. Aí ele fala, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lado do fogo, porque é um espírito, não tem jeito de morrer. Tinha que ter um final legalizado para ele, tá vendo? Você ainda estava aqui ainda em espírito, o povo viveu lá com liberdade, porque quando nós nascemos viemos para esta terra, nós não tivemos escolha, nós viemos no pecado, o pecado corria na nossa carne. E aqui, no céu, sempre vai ser livre-arbítrio, nós vamos adorar o Senhor de livre vontade mesmo, vai ser muito gostoso. Aí ele fala assim, vi um grande trono branco, é aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para estes que tinham ressuscitado. Eles viram vazio. Eles falaram, não estamos vendo para onde nós vamos. Não tinha mais nada, era o trono de Deus. E aqui eles em pé. Ele não fala os que viveram, ele continua chamando de mortos. Olha que interessante. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. E o livro da vida? Eu falava, meu Deus, por que ele está abrindo o livro da vida também aqui? Mas eu já vou explicar isso. Foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros, porque tem a hierarquia também no inferno. Quem pecou mais vai sofrer mais, quem menos, menos, e aquilo lá. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno, que a gente pensava que o inferno é que iam estar lá, não. O inferno é esse mal mesmo que está junto com essa morte. O inferno e a morte foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que ele levou o livro da vida também? Ele levou todos os livros, julgou eles. Aí tem alguns que falam assim, pai, em teu nome fizemos aquilo, expulsamos o demônio, fizemos tudo, mas como que eu vou ser julgado? Ele fala, olha isso, seu nome está no livro da vida. Quem não tiver o nome no livro da vida, porque senão eu ia dizer, meu nome está lá, mas o senhor não trouxe o livro para eu ver? Ele mostrou todos os livros. Aqui está o livro da vida. Quem não for achado aqui, vai... Infelizmente, o homem foi criado, felizmente, para louvor e glória, mas infelizmente, ele não era para o inferno, não era para o lago de fogo, mas como ele não quis, e ele rejeitou, ele vai para o lago de fogo junto com Satanás, né? Deus criou o homem E sim aí para o ele louvor mandou da o sua céu lá glória. para a terra, e esse céu desce, e esse Deus agora, ele vem com a Jerusalém preparada para morar. Deus Pai, o Cordeiro e Deus são os nossos que estão morando com a gente depois, definitivo, porque Jesus fala que quando ele vencer tudo, ele entrega tudo a Deus, e Deus reina com a gente, e a gente consegue ver Deus, que o homem nunca conseguiu, face a face, com Jesus, com tudo ali, morando, e desce. Fala que a morada de Deus desceu para morar com os homens, aí o homem está perfeito. Glória a Deus. Agora, meu irmão, pode falar. Mas Já são fala os endereços, gente, por favor. 8h19. A irmã começou com o capítulo 19 de Apocalipse, passou pelo capítulo 20. Ela leu também o trecho de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, que está lá e também Apocalipse e também o trecho de Isaías. Não só Isaías, como Ezequiel também fala do dia do Senhor, como também Jeremias, como também Amós. Sim. Só que quando Amós está falando da tragédia que vai ser, ele está se referindo àqueles dias. Porque ainda o Império Samaria não havia caído, tá? E também a Jerusalém não havia caído. E Nínive Meu irmão, ainda
Não Meu era a irmão, mas capital que tem se tornou certeza depois. A de naquele dia, hein? Preste atenção naquele dia, tá? Exatamente. Aí depois, o que, que ele fala? Que aqueles que se envolveram na promiscuidade, tá? Não é só a questão da espada, porque Deus permitiu que a vingança e que a miséria fosse para. E aqueles que morreram no pecado, afastados de Deus, que serviram a Mamon, que serviram a todos os deuses que apareceram ali, eles se apostataram de Deus. Então, a apostasia, o distanciar-se de Deus, define o caminho para onde a pessoa vai, inclusive nos nossos dias. Inclusive nos nossos dias. Então, morreu longe de Deus, fora da esperança do Messias. Gente, adeus. É. Deus trouxe vingança, porque quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, porque a maldade chegou às narinas de Deus. Aí você fala assim, mas peraí, Betão, que maldade que era essa? Muito parecida com o que está aqui hoje. Muito próximo do que nós temos hoje. Aí, lógico, tem esse período, Isaías diz o que vai acontecer, profetiza e fala claramente da vinda do Messias, que foi profetizado lá em Gênesis 3. Haveria de vir um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia, gente, são mais de 25 mil conexões entre os livros. É por isso que é um livro tão maravilhoso que chegou até nós. O que acontece depois? Ah, mas Betão, e agora o que Paulo colocou aqui em Coríntios, e que ele colocou também em Tessalonicenses, é que nós seremos transformados. É isso mesmo? É isso mesmo. Quem morreu em Cristo já está com Jesus. Quem está com Jesus? A alma. Tá, mas está com o corpo glorificado? Ainda não. Vivendo com Jesus, na Lembra? vida mesmo. Exatamente, ele está vivo com Jesus. Tem corpo glorificado? Ainda não. Quando vai acontecer isso? Quando acontecer o arrebatamento. Por isso que nós não vamos precedê-los, porque eles já estão com Jesus. E eles, vocês entenderam? Paulo deixa isso muito claro. Mas não é Mas um esse negócio aqui precedente, não é é, depois, né, meu irmão? é muito É além junto. do que eu consigo imaginar, eu consigo entender. Não te preocupa. Ah, mas essa cronologia ou não cronologia de Apocalipse. Querido, não perde tempo com isso. Perde tempo em viver com Jesus, gasta tempo, ganha tempo e fazer o que a irmã Sueli fez. Anuncia a palavra. Por quê? Por que estão dizendo isso, Betão? Nós estudamos isso agora, queremos estou de muitas dúvidas que vão ficar aqui. E se a gente for pegar Apocalipse do 18 até o 22, a gente pode passar 3 anos estudando, porque dá para tirar. Porque, olha o que eu vou dizer, tem ali uma linguagem alegórica. Eu vou ratificar o que eu estou dizendo agora, eu vou te provar. Satanás ele foi acorrentado. Acorrentou o espírito? Como que acorrenta o espírito? Tem coisa Ah, ele que foi é lançado no espiritual. poço, foi colocado uma tampa lá, e ele ficou lá, e tinha um selo. Ele é espírito. Perceba, Mas Deus tá? Perceba pode. isso. Mas É Como? Deus espírito, pode. mas Deus Todo-Poderoso pode pôr no lugar Deus tem dele, ele não todo o tem. poder, mas o espírito ele não pode ficar preso. Um poço, uma tampa, não vai prendê-lo. É por Mas isso que ele é lançado no naquela lago época, de fogo e depois ele vai ser destruído. Ele tem que ser destruído, não tem como. Junto com todos os seus anjos. Aí Então, acabou. ó, se você não pode prender, você não pode matar, como é que vai destruir? Deus pode destruí-lo. Prendê-lo não tem como. a Bíblia fala que eternamente eles ficam ali, né? Exatamente. O lugar deles é no inferno mesmo. É um lugar que foi preparado para eles. E E não ele é não no vai ter mais inferno, né? Você liberdade. também vai ter. Agora, a pergunta que eu faço:
Só para a gente entender uma outra coisa. Satanás hoje ele é impedido de destruir vidas, de envolver vidas no pecado. Eu acho que ele Ele está está com proibido? total liberdade, porque está cada dia Opa! pior. Então Satanás está solto. Ele Percebam isso. pode não estar, mas os asseclas dele estão. Ele está solto. Os carros, cavalos e cavaleiros estão todos soltos, Ele está solto. destilando veneno e Fazendo miséria matando com sangue na mão. e arrastando muitos. Ele está solto. Hoje ele está solto. Só que, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nos tornamos co-herdeiros de Deus. E fomos colocados acima de todo principado, potestade e poder. Pode dizer aleluia. Aleluia. Você tem autoridade sobre Satanás. Então ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Agora nós temos livre-arbítrio. Agora nós temos liberdade de escolher. A gente nasce debaixo do pecado, você não pode escolher se vai pecar ou não vai pecar. Está debaixo do pecado. Aceitou Jesus, agora você pode dizer assim, agora eu vou pecar ou eu não vou pecar. Agora você tem liberdade de escolha. Mesmo Satanás solto, você tem liberdade e poder sobre ele. E E nós você temos escolhe. liberdade porque nós amamos. Ele colocou amor no nosso coração. Então, nós temos liberdade para fazer o bem ou o mal, mas a Isso. nossa Você pode liberdade escolher. pede o bem. A escolha é sua. Agora, nós não fazemos porque nós somos filhos e queremos estar junto ao Pai. Esse é o ponto, tá? Então, só para eu tinha que pontuar isso aqui para deixar muito claro que mesmo que mas Betão, você é amilenista ou você é pós-milenista, queridos, você é pré-tribulacionista, atribulacionista ou tribulacionista. O iníquo vai ser revelado. Ele não foi revelado ainda. Vai ter sofrimento? Vai. Mas Betão, mas o pessoal lá do Sul, aquela criancinha, Deus não viu aquilo? Querido, morte não deve ser considerado como tragédia. Como assim? Não, mas as pessoas foram mortas no Coliseu, entregue aos leões. Nós vimos o testemunho, inclusive, no domingo do pastor pregando, que as pessoas foram queimadas, e quando estavam sendo queimadas, lá em Uganda, elas louvavam ao Senhor. Por quê? Porque a visão delas não era nesse mundo. A gente tem uma preocupação muito grande com esse mundo. A gente tem muita preocupação, lógico, de proteger a carne? Tem, sim, tem que ter medo da morte de proteger a carne, porque é templo do Espírito. Você tem que zelar por ele, a Bíblia manda zelar. Mas a morte para a gente, é só uma passagem, é só um degrau. Mas tem muito sofrimento. Que nós estamos aqui, gente, nós somos passageiros. E eu gosto de dizer que nesse mundo aqui é tudo passageiro, menos o motorista e o cobrador. Mas vamos lá. Estamos de passagem. Aqui é passageiro. Aí depois que morreu, se Jesus não voltou ainda, vai estar diretamente com ele imediatamente. Como ele disse para o ladrão na cruz, imediatamente com ele. E quando ele voltar? Aí vai ter uma mudança. Corpo glorificado. Mas peraí, e nós vamos reinar com Jesus aqui na terra? Isso aqui vai ser destruído, gente. Quem vai ficar com isso aqui vai ser o testemunho de Jeová, ou quem acredita que vai ficar aqui. Pode ficar. À vontade. Entendeu? Porque a maldade vai ficar aqui. A irmã Maria Alice citou de um lugar. Mas ele não disse que vai enrolar a terra? Como que vai ficar maldade? Vai ser tudo. Eles vão governar isso aqui, gente. Fica tranquilo. Não é para a gente ficar aqui.
Nós vamos para Jerusalém, morada nos céus. Ah, mas vai ter um dia que ele vai vir aqui na terra e vai fazer um juízo. Eu quero deixar muito claro que todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, sem exceção. Para alguns, vinde benditos do meu Pai para o lugar que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Opa! Então tem um lugar preparado desde a fundação do mundo? Então já existe um lugar. Já. E para outros, apartai-vos de Tá. mim, malditos, que eu nunca os conheci. Então tem um lugar preparado para os santos. Já tem um lugar. Já existe. Ah, mas e a guerra de Gog e Magog lá no Vale do Armagedon? Queridos, o Vale do Armagedon, ele não dá o tamanho de Santo André. Agora, você imagina você colocar ali exército do mundo inteiro. Não cabe. Começa por aí. Começa por aí. Como é que tem uma batalha num lugar que não cabe o exército? Tanto exército. Mas não tem mais batalha de exército quase. Agora é tudo lá nas alturas. Não, claro, minha irmã, É claro. Mas o que tudo com eu quero dizer satélite. que a linguagem ali é Ah, também, sim, não é, é uma sim, linguagem figurada. obrigada. Ele fala que é como Então, a areia do mar, a quantidade. exatamente, não cabe no vale ali. Então, é uma linguagem figurada. O que eu quero dizer, tem alegorias, muita Sim, coisa aqui é alegoria. Agora, o que que é toda alegoria? O espiritual. que que é fato? O que que é exato? O que é exato? Aquele que entregou a vida para Jesus, se morrer, vai estar com Jesus imediatamente. Se não morrer e Jesus voltar daqui a 10 minutos, nós vamos ser transformados. Corpo glorificado. Com o corpo glorificado, para poder estar junto com ele. Então, a nossa preocupação. Mas a gente tem a discussão, há uma linha teológica muito clara, muito bem definida, com relação aos pré-milenistas, que a igreja não vai estar aqui, antes do milênio será arrancada daqui e a gente não vai ver nada disso. Há uma linha teológica que acredita que a igreja vai estar aqui, vai viver o milênio aqui, vai ver tudo isso acontecer e vai ter a oportunidade, inclusive, alguns afirmam que vai ser a segunda chance para o judeu se converter. Gente, isso é tudo especulação. Não está escrito isso lá, não. Não está escrito. O que está escrito é o Porque que a nesse irmã Maria milênio Alice leu não tem e é nenhum o que nós trigo na lemos. terra, né? Não entendi, irmã. Irmã Maria Nesse Alice, a irmã disse o quê? milênio de Jesus Cristo, nesse último milênio aqui, não tem nenhum vivo, nenhuma pessoa mais neste Um mundo corpo, né? viva. Um corpo. Do jeito que ele cita, Então, não tem ou mais seja, nenhum vivo. exatamente, já são os mortos. E aí? O que, que você. Aí, agora, o que, que eu faço? Eu vou enlouquecer. Não, não enlouqueça, meu querido. Não viaja na batatinha. Fica tranquilo. Mas agora está acontecendo esse negócio, agora a Rússia está agora se armando junto com o pessoal da China, lançou o chinês lançou aquele foguete agora, não era para lançar foguete nenhum, lançou, eles têm armas nucleares, então, eles se reuniram lá na Ásia, querem o desarmamento nuclear, mas mesmo assim o Pyongyang lançou um míssil. Cara, tranquilo. Essa tragédia que aconteceu no Sul, quanta gente que morreu, quanta gente não tem o que viver, não tem o que comer. Queridos, não é diferente. Quando Samaria caiu, achavam que era o final também. Quando Jerusalém caiu, achavam que era o final também. Passou um Quando deu tempo, a... Como chama aquele que uma teve? série de coisas, tem uma série de eventos que aconteceram. Eu Quando também já Hitler se pensaram que era... levantou, achavam que era também. E olha a barbaridade que foi o que Hitler fez. Lá no Congo, o que aconteceu? 200 num dia. Igreja queimada. Alguns irmãos achavam que era o fim. Não foi. Lá, isso na África. Gente, quanta miséria tem acontecido nesses dias.
quanto à morte. E a morte nos choca. A morte nos impressiona. Mas muita gente ainda vai morrer até que Jesus volte. O que nós temos que entender? O que o Paulo escreveu? Firme. Tem que estar firme. Lembra que eu falei do soldadinho lá aquele dia? Firme. Essa ideia, como um sentinela. Buscando os nossos valores, princípios, aquilo que aprendemos até aqui. Tá? Inclusive né, do texto do capítulo 5, aí, depois que ele termina de explicar todas essas coisas, portanto, aí ele vai dizer, tem uma série de orientações nesse capítulo. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, não se desespere, não se assusta. E quando você lê Apocalipse e pegar... Ah, mas Betão, eu achei maravilhoso a visão... Eu não quero desprezar a palavra. De maneira alguma. O que eu quero é que você não crie elucubrações e fique desesperado por isso. O que você tem que saber é que quem está com Jesus, salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o Se que ele nós voltar precisamos. daqui a 10 minutos, estaremos com ele. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, não. Mas porque o sacrifício já foi feito. Ele derramou o seu sangue lá na cruz. Isso tem que ficar muito claro para a gente. E essa mensagem de que o pecado afasta de Deus e quem não estiver com Jesus vai para a condenação. Essa que é a realidade. É real, é real. E vai para o e vai acabar. Tinha um pastor que tinha uma expressão que eu acho, vai para o tacho, junto com Satanás. Vai condenação, sem condição nenhuma de ter relacionamento com Deus. Lembra do rico e do Lázaro? Senhor, manda o Lázaro aqui para que com o seu dedo refresque a minha. O desespero. Quando eles a descrição que é dada lá em Mateus, onde o bicho não morre. Imagina a pessoa sendo consumida por bicho o tempo todo. Sofrimento eterno, onde há choro e ranger de dentes. Ah, Betão, mas ali o cara não vai sofrer. Não, por afastado de Deus vai ser sofrimento. E a única solução dele vai ser se juntar a Satanás enganado para tentar conquistar o reino. Mas um reino que vai ser destruído. Vai ter muita coisa, muita enganação, e você vai começar a ver muita enganação já a partir de agora. Aliás, nós já temos muita enganação, é por isso que muita gente não tem vindo para Jesus. Eu não quero dizer que a nossa igreja, a cidade de Santo André todinha, tinha que estar só na nossa igreja. Não, tinha que estar com Jesus. E buscando a Jesus. E você que está vendo essa gravação, anuncie para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que são próximas de você, que se elas continuarem sem Jesus, elas vão para a condenação. Não tem meio termo. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único que salva. E viver sem Jesus nesse mundo é andar de mão dada, caminhar a passos largos para o inferno, para a condenação. Hoje, a nossa missão, o nosso trabalho é entender que nós já somos dele e que nada, nem a morte, como diz lá em Romanos, pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Pode dar glória a Deus, pode glorificar o Senhor, porque nós estamos ligados a Ele, intimamente ligados, e já somos co-herdeiros de Deus, não porque somos melhores que ninguém, mas é que fomos alcançados e entendemos, apesar de não termos uma herança judaica, cristã, né? Não conhecemos a lei, entendemos que Ele é o Salvador, que dividiu a história antes dele e depois dele, que muitos o viram ressurreto, andando nesse mundo depois que ressuscitou. Existem mais evidências históricas. Aliás, o cristianismo é a religião mais documentada de toda a história. Mais evidências históricas que Jesus Cristo ressuscitou do que Napoleão perdeu a batalha de Waterloo. Simples assim.
Eu estou falando de fato histórico. Se você tem dificuldade para aceitar a Bíblia, aceita o fato histórico. Aceita que ano nós estamos. Que daqui a algum tempo, pode escrever o que eu estou dizendo. Vão tentar mudar até isso. Para Mas já apagar. estão, pastor. Tem dia que a gente nem sabe. Tem hora que a gente fica perdido. Quem que está maluco aqui? É, exatamente. A coisa está ficando tão... A maldade vai dominar de tal maneira que ela torna-se comum e as pessoas aceitam a maldade como se fosse algo normal. Então, queridos, Então, isso aí... aí eu queria colocar um ponto. Toda essa maldade está limitando o Espírito Santo, não está? Hoje o Não, Espírito Santo não está muito limitado, porque não. a impressão que a gente está tendo é que a igreja pode até estar se expandindo, mas a maldade parece que está correndo muito mais. É como A aquela impressão que dá é corrida essa. em que a tartaruga está assim e a lebre E está assim. Então, o Exatamente, ele espírito vai está querer arrastar, devagarinho e a maldade está assim. ele vai querer arrastar o maior número de pessoas possível. Justamente para quê? Ele está tentando formar um reino. Então, o nosso trabalho é resgatar essas pessoas, é anunciar. Quem faz a obra não sou eu, hein? Nem você. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você quer ver como o Espírito Santo não tá limitado? Fala de Jesus para alguém e deixa a pessoa ouvir de Jesus. Quando a pessoa ouve de Jesus, convida, vê se ela quer aceitar Jesus. O Espírito Santo faz a obra. Queridos, são 8h42. Nós estouramos muito no nosso tempo. Eu sempre prometi a vocês não passar de 1 hora. Na próxima terça-feira, a gente retoma daqui em diante. Irmã Maria Alice, eu quero agradecer a sua colocação, o seu posicionamento, tá? Eu tenho mais alguns outros 2 pontos para colocar, mas eu vou fazer isso rapidamente no início da próxima aula e depois avançar no final do capítulo 3, combinado? Senão que eu vou ter que dar uma estendida, mas a hora já está muito avançada e eu não posso fazer isso com vocês. Agora eu Combinado? posso fazer um pedido? E Sim, mais agora eu vou devagar, pedir. e colocando os endereços, eu me perco toda. Tá legal, querida. Aliás, eu vou pedir para a irmã orar, irmã Sueli, Oh, agradecendo glória a Deus. por esse encontro, que foi um bate-papo hoje, né? Eu sei que alguém pode ter, se tem mais dúvida, gente. Às vezes não dá tempo de colocar tudo aqui, tá? Eu não posso colocar todo o posicionamento teológico dos amilenistas e todo o posicionamento teológico dos pós-milenistas. Se eu for fazer Mas isso, um a dia gente vai ter que parar coloca o seu, tá? eu vou dar 2 posições no próximo encontro. Eu vou deixar Tá em bom, suspense aqui. No próximo legal, encontro, a gente vai tá bom, discutir sobre isso e eu vou dar o meu posicionamento e a minha visão. Mas eu vou ser muito legal. sucinto, tá? E se for o caso, depois a gente pode conversar individualmente, mas não nesse espaço aqui, senão nós estamos pegando um outro livro, Sim, mas é é dentro do verdade. nosso tema, tá ok? Tá A bom. irmã Sueli. Ô, auxiliador, você está falando comigo? Eu não estou ouvindo. Seu microfone está fechado, querida. Era comigo? Seu Não, microfone. pastor, desculpa, é que o movimento tá grande aqui hoje. Que bênção. Então, irmã Tá Sueli, na eu hora vou de... pedir para a irmã agradecer pelo estudo dessa noite e incluir na sua oração que nós vamos concordar com ela, aquele seu vizinho, a família, né, melhor assim dizendo, né, interceder por essa família, junto com a irmã, e vamos orar hoje e vai ser agora, combinado? Nós Amém. vamos acompanhar a sua oração, querida. Fica à vontade na presença do Senhor. Paizinho querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque nestes últimos momentos estivemos falando da tua palavra. Oh, Deus, estivemos bebendo do maná que o Senhor preparou para nós, vindo do céu. O teu Espírito estava aqui, Senhor, e vai continuar aqui, Senhor, nos orientando, nos ensinando, nos conduzindo, Senhor, pelos teus caminhos, para chegarmos, Senhor, às mansões eternas que o Senhor já está preparando para nós.
Paizinho, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer a tua presença. Nós queremos agradecer, Jesus, a tua presença. Aquilo, Senhor, que nós não conseguimos entender, ó Pai, fala ao nosso coração enquanto estivermos lendo a Bíblia, Senhor, enquanto estivermos ouvindo alguma ministração, ouvindo algum irmão. Fala profundamente conosco, assim como o Senhor falou com a nossa irmã Maria Alice. Deus, glórias ao teu nome, obrigada por essa oportunidade, Senhor, porque a tua palavra é alimento, Senhor. Oh Deus, e com ela nós somos fortalecidos no teu Espírito, ó Pai. Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente eu clamo a ti, pela família do seu Cristiano que partiu. O Senhor sabe, Senhor, nesta família não se professa o teu nome, ninguém ali tem qualquer tipo de religião, Senhor. Mas o Senhor é Deus que pode alcançar todos eles. São gente muito boa, Senhor, mas a bondade do homem não o levará aos céus, ó Deus. Quem leva aos céus, ó Deus amado, é a proclamação do nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. São as nossas vidas transformadas, estas sim. Oh Deus, o novo homem é que nos fará chegar à tua presença nas mansões que o Senhor já nos preparou para aquele grande dia, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Ah, Deus, eu particularmente fico muito assustada, Senhor, e fico preocupada, Senhor, se o seu Cristiano seguiu com o Senhor, já que no dia que eu pedi para orar para ele, ele não aceitou. Mas eu imagino, Senhor, que o Senhor deve ter ido ministrar para ele ali naquela UTI, já que nós, como igreja, oramos por ele. Ah, Deus, a gente é tão prolixo, Senhor, e acaba não falando nada. Então, faça conosco como o Senhor fez com Moisés, como o Senhor fez com Isaías. Abre a nossa boca, Senhor, para que nunca mais nós levemos a morte para ninguém, mas que nós levemos, Senhor, a vida. Oh Deus, para aquele, Senhor, que não tem vida. Para que, ó Deus, nós mostremos o caminho para aquele que está perdido, Senhor. Para que nós falemos de justiça para aquele que é injustiçado, Senhor. Para que falemos da tua verdade, a única verdade, Senhor. Já que hoje há tantas verdades, pós-verdades, Senhor. Mas para nós cremos que só há uma verdade. E a verdade é que o Senhor Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Ele salva, cura, liberta, ressuscita, transforma e nos conduz à vida eterna. Pelo seu nome, pelo seu sangue, pelo seu amor, pela comunhão do Espírito Santo. Ah, Pai querido, eu não sei orar como convém. Por isso, Senhor Espírito Santo, intercede por nós com os teus gemidos inexprimíveis, Pai. Fica conosco, dá-nos uma boa noite de descanso. Abençoa os meus irmãos todos aí da PIBSA, todos aqui, da minha igreja aqui, Senhor, todos os nossos irmãos em toda a terra, especialmente, Senhor, a igreja perseguida. Louvado seja o teu nome hoje e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Queridos, obrigado pela paciência de vocês. Nós estouramos muito no horário hoje e no próximo encontro eu espero ser mais fiel com relação ao tempo, para que vocês não fiquem sentados na frente do computador ou de um celular e fiquem com uma condição desconfortável. É Nos que perdoe, mãe, quando dessa vez. manjar é bom, a gente não se preocupa em sair da mesa. Bom, Maria Alice, obrigado pelas suas colocações importantes e necessárias.
Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando, usando a sua vida. Obrigado mesmo por essa colaboração que a irmã trouxe para a gente hoje. Fica na paz. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada para Semana vocês. E abençoada. até amanhã, na celebração das 20 horas. Bênção. Deus abençoe a todos. Amém. E agora, como é que eu saio? Do lado direito, só clicar no final, no sair, ou se tiver em inglês é end, ou sair. Do lado direito, normalmente.